Boa noite, mais uma vez nós estamos aqui, vamos fazer a nossa última live desta sexta-feira. O Deus que conta as estrelas conhece a minha vida. Nelson Alves de Andrade, pastor, doutor em teologia. Vamos seguir aí o nosso ensinamento, vamos prestar bem atenção, porque é uma live maravilhosa, muito top, muito do momento. Muitas vezes nós nos preocupamos, pensamos tantas coisas na nossa vida e esquecemos que nós servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus grande, a um Deus absoluto, supremo, criador do céu e da terra. Compartilhe aí com outras pessoas, envie coraçõezinhos. Deus, hoje eu fiz bastante live, acho que 3 lives me parece, não, nem me lembro mais. Com muitas bênçãos, com respostas de orações. E agora eu vou fazer esta live aqui falando sobre a grandiosidade de Deus. O Deus que conta as estrelas conhece a minha vida, conhece a tua vida. Gente, já fiz uma live mais ou menos parecida, falando sobre a grandiosidade de Deus, mas eu não me canso de falar. E isso é muito importante. Vamos aqui à introdução. O tema, o Deus que conta as estrelas conhece a minha vida. Nós vivemos em um mundo, em um universo de proporções inimagináveis. E a ciência moderna afirma que existem trilhões de galáxias. Prestem bem atenção e vejam que grandiosidade. Cada uma contendo bilhões ou até trilhões de estrelas. E diante dessa imensidão cósmica, o ser humano muitas vezes se sente pequeno, quase insignificante. Contudo, a Bíblia revela uma verdade surpreendente e profundamente consoladora. O Deus que criou todo esse universo conhece cada detalhe da nossa existência. Isso é fenomenal, é maravilhoso. Em Salmos 147, o versículo 4, a Escritura declara que Deus conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Essa afirmação não apenas destaca a infinita grandeza e soberania de Deus sobre a criação, mas também revela o alcance ilimitado de seu conhecimento. Se Deus conhece e nomeia cada estrela no vasto universo, quanto mais Ele conhece a minha vida, ou conhece a tua vida, a vida de cada ser humano que Ele criou à sua imagem e à sua semelhança. Essa verdade nos conduz a uma reflexão muito profunda. Sigamos aí, o mesmo Deus que governa as galáxias, sustenta os céus e ordena os movimentos dos astros, é também o Deus que conhece a minha história, a tua história, a nossa história, nossas lutas, nossos sonhos e até os pensamentos mais íntimos do nosso coração. Nada em nossa vida passa despercebido diante do Criador. Portanto, ao meditarmos sobre este tema, o Deus que conta as estrelas conhece a minha vida, somos convidados a contemplar 2 verdades fundamentais. A imensurável grandeza de Deus, revelada na criação, e o amor pessoal de Deus, revelado em seu cuidado por cada um de nós. Esta mensagem, ela nos lembra que, embora o universo seja imenso, nenhum detalhe da nossa vida é pequeno demais para a atenção do Criador. Assim, compreender essa realidade não apenas fortalece a nossa fé, mas também nos conduz a uma confiança profunda. O Deus que sustenta o universo também sustenta a nossa vida. Isso não é fenomenal? Quem pode aí dizer glória a Deus, aleluia? A pergunta, quantas galáxias existem? É uma das mais
impressionantes da astronomia. A resposta mudou muito nos últimos anos com telescópios mais avançados. Vejam aí a estimativa atual. Os cientistas, eles afirmam que existem cerca de 12 bilhões e 2 trilhões de galáxias no universo observável. Vejam, aquilo que eles podem captar, aquilo que eles podem mensurar através do telescópio. Esse número vem de estudos feitos com telescópios espaciais, como o Hubble Space Telescope e o James Webb Space Telescope. Por que o número mudou? Antigamente, os astrônomos, eles acreditavam que existiam cerca de 100 bilhões de galáxias. Mas, ao analisar imagens profundas, prestem bem atenção, imagens profundas no universo, especialmente o campo profundo do Hubble Space Telescope, perceberam que existem muitas galáxias pequenas e distantes que antes não eram visíveis. O que é uma galáxia? Uma galáxia é um enorme sistema formado por bilhões ou trilhões de estrelas, planetas, gás e poeira, matéria escura. Um exemplo é a nossa galáxia, a Via Láctea, que possui cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Pensem bem, sigam-me aí, né, na nossa pesquisa e vamos ver sobre essa grandiosidade de Deus. E você vai ficar admirado, vai ficar perplexo diante dessa grandiosidade, dessa imensidade da criação do nosso Criador. Vejam bem, quantas terras cabem dentro do Sol? Cerca de 1, milhões de planeta Terra caberiam dentro do Sol. Aleluia! Isso significa que se o Sol fosse oco, poderíamos colocar aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões, né, de terras dentro dele. Comparação de tamanho, o diâmetro do Sol, cerca de 1,392000 km. Diâmetro da Terra, cerca de 12,742 km. Ou seja, o Sol é aproximadamente 109 vezes maior em diâmetro que a Terra. Para imaginar melhor, observem bem, estou todo arrepiado falando nisso aqui, uma vontade de pular, uma vontade de correr, uma vontade de gritar, uma alegria imensa em meu coração. Para imaginar melhor, se o Sol fosse uma bola grande de 1 metro, a Terra seria aproximadamente do tamanho de uma pequena bolinha de gude. Entenderam? Reflexão impressionante. Mesmo sendo tão gigantesco, o Sol é apenas uma estrela média. No universo existem estrelas muito maiores. Isso nos faz lembrar uma declaração poderosa da Bíblia em Isaías capítulo 40, versículo 25. Ou seja, a grandeza da criação aponta para a grandeza do Criador. Não é isso fenomenal? Não é isso soberano? Como é que você vê tudo isso? Como você imagina toda essa grandiosidade pensando aí, vendo no Deus que nos ensina, no Deus que nos orienta, no Deus que cuida de nós? Louvado seja Deus. Então vejam bem, isso é um grande exemplo, é uma curiosidade muito importante, que na Via Láctea, eu vou repetir aqui, que possui cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. E a curiosidade impressionante é que existem mais galáxias no universo do que grãos de areia em muitas praias da Terra. Cada uma delas pode ter bilhões de sistemas planetários.
Gente, não dá para entender, a nossa mente é finita. A nossa mente é limitada. Quando olhamos para essa imensidão, nós lembramos o que a palavra de Deus diz em Salmo 147 e o versículo 4. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Isso mostra a grandeza da criação. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Entre 200 bilhões e até 2 trilhões de galáxias no universo observável. E você vejam bem quantas estrelas existem no universo. O número é quase impossível de imaginar. A quantidade de estrelas no universo é tão grande que só podemos falar em estimativas. Eu fiz uma pesquisa, claro, né? Estimativas dos cientistas. Os astrônomos calculam que existe aproximadamente 22, que está acima do 10, a 20, potência aí, 24 estrelas no universo observável. Isso significa cerca de 100 sextilhões e 1 sextilhão de estrelas. Para entender melhor, nossa galáxia, a Via Láctea, possui cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Existem cerca de 200 bilhões e até 2 trilhões de galáxias no universo observável. Quando multiplicamos esse número, nós chegamos a uma estimativa gigantesca. Comparação impressionante. Muitos cientistas, eles dizem que pode haver mais estrelas do universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Eu já falei isso aí. Telescópios que ajudam nessa estimativa são observações feitas pelo telescópio Hubble Space Telescope e James Webb Space Telescope. Ajudam os astrônomos a calcular quantas galáxias e estrelas existem. Uma reflexão aqui muito profunda. Prestem bem atenção. Cadê os coraçõezinhos? Estão entendendo aí a mensagem? É uma mensagem profunda. É uma pesquisa top. Eu já fiz uma live semelhante, falando também sobre a grandiosidade do universo, a grandiosidade de Deus. Porém, cada vez que eu pesquiso, vou me aprofundando mais, vou vendo mais coisas, tá? A Bíblia faz uma declaração impressionante em Salmo 147. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Mesmo com toda a tecnologia, o ser humano não consegue contar todas as estrelas, mas a mensagem bíblica aponta para a grandeza de Deus. Resumo: estrelas no universo observável entre 10 elevado à potência 22 e 10 elevado à potência 24, ou aproximadamente 6 sextilhões até 1 septilhão de estrelas. Diante disso surge outra pergunta fascinante: quantos planetas podem existir no universo? O número é gigantesco. Alguém já ouviu uma mensagem aí semelhante? A quantidade de planetas no universo também é uma estimativa, mas os astrônomos já têm uma ideia aproximada baseada nas descobertas recentes. Quantos planetas existem? Os cientistas acreditam que existem aproximadamente, pelo menos, 1 septilhão de planetas no universo observável. Em número científico, isso é cerca de 10 elevado a 24 potência de planetas. Como os cientistas chegaram a essa estimativa? As observações foram feitas pelos telescópios espaciais como Kepler Space Telescope, que mostraram realmente algo impressionante, algo fenomenal, algo surpreendente, e a maioria das estrelas possui um ou mais planetas orbitando ao seu redor. Por exemplo, a nossa galáxia, né? Eu já falei, vou repetir para ficar bem gravado aí na nossa mente, cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. E estudos indicam que pode haver centenas de bilhões de planetas só na Via Láctea. E as descobertas atuais, até hoje,
Já foram confirmadas mais de 5.000 exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Essas descobertas foram feitas realmente por esses telescópios aí, principalmente por missões como Kepler Space Telescope e por James Webb Space Telescope. Exemplo do nosso sistema. O nosso sistema solar possui 8 planetas, como Terra, Júpiter, Saturno. E a curiosidade importante é, se cada estrela tiver apenas um planeta, já teríamos trilhões de planetas, mas muitas estrelas possuem vários planetas, o que aumenta mais esse número. É grandioso, queridos. É grandioso. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer aí um glória a Deus bem alto? Ó, os oito planetas do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Por que são apenas 8? Até 2006 eram considerados 9 planetas, porque Plutão fazia parte da lista. Mas a União Astronômica Internacional decidiu classificá-los como planeta não, porque ele não domina completamente sua órbita. E a curiosidade que nós temos aí, somente na nossa galáxia, a Via Láctea, os cientistas acreditam que existam centenas de bilhões de planetas orbitando outras estrelas. Um pensamento impressionante, fenomenal. Mesmo existindo tantos planetas no universo, até hoje a Terra é o único planeta conhecido que possui vida. Isso mostra como o nosso planeta é especial e cuidadosamente preparado. Tranquilo até agora? Estão me acompanhando aí? É uma live muito, muito top, bem impressionante, super pesquisada, e eu estou aqui sentindo a presença dessa grandiosidade de Deus, tá? Muito grande. A grandeza do universo nos faz lembrar o que a Bíblia diz em Isaías 40:26. Levantai os olhos para o alto e vede quem criou estas coisas. Aleluia. Estrelas no universo até 1 septilhão. 10 elevado a 24 potência, a potência 24. E planetas estimados cerca de 1 septilhão ou mais. O mais impressionante é que os cientistas acreditam que o universo pode ser muito maior do que aquilo que conseguimos observar, ou o que eles conseguem observar através dos telescópios. Isso significa que o número real de planetas pode ser muito maior ainda. Interessante que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Vai te colocando aí, tá? E vai observando. Realmente é algo profundo, é algo fenomenal, é algo que nos faz estremecer, é algo que nos faz tão pequenos diante do universo. Realmente é algo profundo e impressionante. A Bíblia afirma no Salmo 147, ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Aleluia, glória a Deus. Raicho meheles naicho rebeleke narabashu indehai. Nabionde has naicho preflas naicho brehete, rubliandre laicho. Rio indehaste, huiolas naicho. Cuarebles naicho. Qual é o significado dessa declaração? Quando olhamos para o universo e lembramos que existe cerca de 1 septilhão de estrelas, percebemos essa força maravilhosa da expressão bíblica.
E esse texto revela 3 verdades super importantes. Deus conhece toda a criação. Mesmo com um número inimaginável de estrelas, nada está fora do conhecimento de Deus. O blecho relas sobre entre clais naicho, andereminiaicho relas na terrelas naicho. Ele conhece a minha vida, a minha história, o que eu estou passando. Ele conhece o teu problema, conhece a tua dor, conhece a tua angústia, a tua preocupação. É momento de você exaltar, glorificar o nome desse Deus, que eu estou sentindo a presença dele aqui soberana. Deus governa o universo. Nomear algo na cultura bíblica significa autoridade e domínio sobre aquilo. O cuidado de Deus é pessoal. Se Deus ele conhece e nomeia cada estrela, a mensagem implícita é que ele também conhece cada pessoa individualmente. Ele conhece o teu endereço, ele sabe o número do teu sapato, ele sabe o número da tua roupa. Aleluia, glória a Deus. Reminiandere mi ashehele karashnoichople haichor. Ribiantre flaiso compra refa sobre entre flasnechou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cuidado de Deus, ele nos conhece. Ele conhece o nosso endereço. Glória a Deus. Lembro-me agora aqui de uma situação, eu fui missionário no Paraguai por muitos anos, e aí voltando ao Brasil, eu estava na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. E um irmão chamado Santiago, pastor Santiago hoje, que foi obreiro meu, formado lá em Caguaçu com os nossos ensinamentos, hoje ele é pastor na Argentina, e o Santiago me passou um telegrama que iria estar comigo lá no Brasil, aqui no Brasil, lá em Minas Gerais. Acontece que esse telegrama chegou bem depois dele. E o que aconteceu? Quando o Santiago chega na rodoviária de Ipatinga, esperando que o pastor Nelson estivesse lá, eu não estava. Me compreendem? Ele tinha o meu endereço, não sabia. Aparece para ele um mendigo que o coloca em um táxi, ok? Passa para o taxista o endereço, como se ele me conhecesse. Santiago chega na minha casa, eu me admiro completamente como foi que ele chegou. Aí ele vira-se para agradecer aquele moço que também o levou, né? E aquele moço desapareceu. Quem era aquele moço? Evidentemente era um anjo, em forma de um mendigo, em forma de uma pessoa. Isso aconteceu comigo, né? Na minha vida, Deus enviando Santiago para minha casa. Esse Deus conhece o nosso endereço, conhece tudo. Isso não é para todo mundo que vai acreditar isso que eu estou falando, mas a mim não importa se crê ou se não creia. Então Deus, ele tem o seu cuidado todo especial. Uma comparação poderosa, o mesmo Deus que conhece as estrelas diz em Lucas 12:7, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Deus conhece a minha dor, conhece a minha história, conhece o meu problema, conhece o que eu estou passando. Eu tenho sentido assim de Deus uma renovação muito grande durante esses dias. Eu tenho tomado uma posição na minha vida espiritual, eu vou continuar tomando essa posição, porque eu sei que Deus ainda tem algo muito grande comigo aqui na terra. Deus levou a minha esposa, faz 6 anos e 3 meses. Eu fiquei porque Deus ainda tem algo comigo. Então Deus conta todas as estrelas do universo e também conhece os detalhes da nossa vida. Conhece os detalhes da tua vida. O que é que você está precisando nesta noite? Vamos aqui a uma reflexão espiritual. Essa verdade mostra que o universo é imenso, mas Deus continua sendo um Deus pessoal, que está conosco, que está em nossos corações. E para quem gosta de reflexões e pregações, aqui vai uma reflexão. O Deus que governa bilhões de galáxias, ele conhece o nome de cada um de nós.
Isso pode se tornar realmente um tema profundíssimo para uma pregação e realmente é um tema fenomenal. O Deus que conta as estrelas conhece o seu nome. O meu Deus é grandioso, é imenso. Amém? Seus pensamentos expressam uma verdade profunda. Deus é grandioso e imenso. Seu pensamento expressa todo esse fenômeno, toda essa opulência. A própria Bíblia declara essa grandeza, Salmos 145 e o versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Aleluia! Ninguém explica Deus. Remine bresnei que ande hava sobre entre fly uiterrasnejo. Remiantre flasto como na rasnejo. Deus está falando contigo. Deus está falando comigo. Eu creio. E isso significa que a grandeza de Deus não pode ser totalmente medida ou compreendida pela mente humana. Nossa mente não compreende. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Rimian trepma devas tiuterresnei candarabasneja. Aleluia, aleluia. Veja aqui, ó, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor. Fiat Gabriela Rocha e música de preto no branco. Nada é igual ao seu redor. Conhecem? Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro a resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, né? Antes que o ar houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar, pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da fonte da vida. Antes que eu a houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do gentio ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita? Ninguém explica. Não, ninguém explica. Ninguém explica. Dono de toda a ciência, de toda a sabedoria, de todo o poder. Ó Deus, Tu és a minha rocha e fortaleza. Sim, Tu és. Aleluia. Ele é a minha rocha, o meu escudo, a minha fortaleza, o meu protetor, o Deus que eu posso adorar, o Deus que eu posso glorificar, o Deus que eu posso expressar através de mistérios, através de língua dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejam bem, queridos, a grandeza de Deus na criação, quando nós olhamos para o universo, nós percebemos os sinais dessa grandeza. Trilhões de galáxias, septilhões de estrelas, incontáveis planetas. Mesmo assim, nós vemos em Isaías 40:26, levantai os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. O Deus que criou tudo isso
não é distante, ele se importa com cada pessoa, ele se importa com a minha história, com a tua história. Salmos 8, versículo 3 ao 4 declara: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem para que dele te lembres? Ou seja, Deus é imensamente poderoso, mas também profundamente pessoal, porque ele quis relacionar-se com o homem, ele tem essa relação com o ser humano. E meu Deus é imenso em poder, infinito em glória e ainda assim próximo do coração humano. Seu Deus, o meu Deus é grandioso, eterno, soberano sobre todo o universo. Ele conhece a minha vida, sim, é uma verdade muito consoladora da fé cristã. A Bíblia mostra que Deus conhece profundamente cada pessoa. Salmo 139, versículo 1 ao 4, declara: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. O que significa isso, queridos? Ele sabe, ele conhece a minha história, conhece a tua história. Ele sabe tudo o que você já viveu, as alegrias, as lutas, as vitórias, os momentos cruéis. Deus conhece o seu coração, mesmo aquilo que ninguém vê ou entende, mas ele conhece, ele sabe o que está passando no teu coração. Deus conhece o seu futuro. Nada da sua vida pega Deus de surpresa. E outra afirmação poderosíssima é Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ou seja, Deus já conhecia você antes mesmo do seu nascimento. Isso não é fenomenal? Isso não é grandioso? Não é realmente algo sublime? Deus conhece todas as suas fraquezas, mas ele continua te amando. Deus conhece todo o teu potencial, o seu potencial, o meu potencial, e pode usar a sua vida para coisas maiores, para coisas grandiosas. Ele quer nos usar. Porém, alguém que gosta de refletir, de escrever e ensinar sobre a vida espiritual, como você costuma fazer, essa verdade realmente rende uma frase muito profunda. O Deus que conhece o universo inteiro também conhece cada detalhe da minha vida. Veja aqui a grandiosidade de Deus. A grandiosidade de Deus é um dos temas mais profundos da fé. Ela revela que Deus é infinito, soberano e incomparável acima de toda a criação. A grandiosidade de Deus, Isaías 40, versículo 28, não sabes, não ouvistes que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Aí nós vemos aí a grandiosidade dele na criação. Quando observamos o universo, percebemos os sinais da sua majestade, trilhões de galáxias, incontáveis estrelas, planetas e sistemas inteiros. Mesmo assim, a Bíblia afirma em Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Amém? Aleluia! A grandeza de Deus em seu poder. Deus governa tudo o que existe. Nada acontece fora do seu conhecimento sem a sua permissão. Salmo 147, versículo 5, grande é o Senhor e de grande poder, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. A grandeza de Deus em seu amor, mesmo sendo infinito e soberano, Deus se importa com cada um de nós. Salmo 8, versículo 3 ao 4, quando vejo os teus céus, quem é o homem para que dele se lembre? Isso nos mostra algo sublime. Quando vejo os céus, quem é o homem para que dele te lembres?
Isso mostra a imensidade do amor de Deus. Aleluia! Mas também próximo do coração humano. Ele está aqui, ele está aí na tua casa, ele está aí na tua vida. Ele está te dizendo, querido, querida, meu lindo, minha linda, não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. A verdadeira grandiosidade de Deus não está apenas em criar o universo, mas em se revelar ao ser humano e cuidar de cada vida. Deus é grande demais para ser limitado pelo universo e amoroso demais para esquecer de mim. Amém? Vamos aqui às nossas considerações finais sobre o tema: o Deus que conta as estrelas conhece a minha vida, conhece a tua vida. Deus está fazendo algo grandioso nesta live. Oh, rebias nui revas to comarhaiste rebelejo laicaradejo. Riondes tui complahasnejo. Ao contemplarmos a grandeza do universo, percebemos quão limitada é a compreensão humana diante da majestade da criação. Galáxias incontáveis, bilhões de estrelas e um cosmos que se estende além daquilo que os nossos olhos podem alcançar. Revelam a magnitude do poder do Criador. Entretanto, a maior revelação que não está apenas na vastidão do universo, mas no fato extraordinário que Deus governa todas essas coisas, conhece profundamente cada um de nós. A Bíblia nos ensina que Deus não é apenas o Criador distante que estabeleceu as leis do universo. Ele é também o Pai que se importa com cada detalhe da vida dos seus filhos. O mesmo Deus que conta as estrelas conhece as nossas alegrias, nossas dores, nossos desafios e até os pensamentos mais íntimos do nosso coração. Essa verdade traz consolo, esperança, segurança espiritual. Saber que Deus conhece a nossa história significa que nossas lutas não são ignoradas. Nossas orações não são esquecidas e nossa vida não é insignificante diante dele. Pelo contrário, cada pessoa possui um valor e um propósito dentro do plano divino. Deus tem um plano na minha vida, na tua vida. Você compreende isso? Eu estou falando aqui, o Deus que conta as estrelas, o Deus que sabe o nome das estrelas, ele conhece a nossa história. Eu estou aqui falando da grandiosidade de Deus. E ele é poderoso para sustentar o universo inteiro. Certamente ele é poderoso para conduzir, para guardar e para transformar as nossas vidas. A grandeza de Deus revelada na criação deve nos levar não apenas à admiração, mas também a uma vida de fé, uma vida de agradecimento, de gratidão e dependência total do Criador. Assim, nós podemos afirmar com certeza, com convicção, o Deus que conta as estrelas também conhece o nosso nome. Caminha conosco e dirige o nosso destino. Diante dessa verdade, queridos, queridas, resta-nos confiar, adorá-lo e viver conscientes de que estamos sempre diante do olhar do nosso Criador, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que conhece a minha vida, do Deus que conhece a tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus neste momento. Eu louvo a Deus porque Deus, ele é tão bom. Deus, ele é tão maravilhoso.
Deus conhece a minha dor, tá? Deus conhece a minha dor, a minha necessidade. Eu fiz esta live aqui sentindo a presença de Deus, né? A presença de anjos. Eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Não dá para você ver, eu estou todo arrepiado aqui. Eu acredito que Deus está também aí presente na tua vida, na tua casa, no teu lar. Ele conhece o teu problema, a tua necessidade. E a Bíblia mostra claramente que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele entende, ele se preocupa, ele se importa profundamente com aquilo que nós sentimos. Salmo 34, versículo 8 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos de tristezas, Deus não se afasta, Ele se aproxima. Deus é o que ninguém vê. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor não conseguem compreender, não conseguem perceber, não compreendem totalmente aquilo que nós estamos passando, porém Deus conhece nossas lágrimas. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas lutas silenciosas, nossas feridas do coração. A Thalita está aí, né? Você chegou agora, Thalita? Eu vi você agora. Tu contas as minhas aflições. Aleluia. Salmo 56, versículo 8. E recolhes as minhas lágrimas no teu odre. E uma verdade espiritual, estou terminando aqui para nós orarmos, uma verdade espiritual poderosíssima, o mesmo Deus que criou o universo, conta as estrelas, sustenta todas as coisas, também se importa com a dor de cada pessoa. Thalita, Deus é vitória. Vamos confiar no Senhor. A dor pode ser grande, mas o cuidado de Deus é maior. Vamos orar? Eu falei aqui sobre a grandiosidade de Deus, sobre o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que conta as estrelas, o Deus que sabe o nome de cada estrela, o Deus que se preocupa conosco. Eu falei aqui sobre as galáxias, mostrei assim a grandiosidade de Deus e mostrei para vocês que Deus dirige a nossa vida, Deus dirige o nosso destino. Aleluia, senti muita presença de Deus, a presença de Deus continua aqui conosco. Se você tem aí, eu nem sei quanto tempo já faz que eu estou aqui, se você tem aí uma oração, um pedido específico, vamos orar neste momento, acreditando que Deus, Ele é soberano, que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus que reina, o Deus que abre portas aonde não tem portas, um Deus que abre rios no deserto, e manancial na terra seca, um Deus que se preocupa conosco, o Deus que atende às nossas orações, aleluia, o Deus que diz: não temas que eu estou contigo, não te espantes porque eu sou o teu Deus. E a Bíblia ensina que Deus ouve as nossas orações, que Deus atende às nossas orações de uma forma toda especial, de uma forma grandiosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que Deus ouve, Deus responde às orações de diversas formas, podendo ser de forma direta ou indireta, mas Deus, Ele responde a nossa oração, as nossas súplicas. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salmo 17, versículo 6 diz: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes, inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Salmo
Salmo 50, versículo 15, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. E Jeremias capítulo 29, versículo 12 diz, e vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Deus poderoso, Deus, neste momento, nós entregamos a nossa vida diante da tua presença. Eu falei aqui, Senhor, sobre a grandiosidade do Senhor. Eu falei aqui que o Senhor cuida de cada um de nós, sabe o nome desses trilhões e trilhões de estrelas, de planetas e de galáxias. E o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar. E a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor está perto daqueles que invocam o teu nome, daqueles que te invocam com sinceridade. A tua palavra diz, ó Pai, que os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. E se nós te buscarmos, ó Deus, com confiança, se nós te buscarmos com fervor, o Senhor vai nos atender, o Senhor vai nos dar vitória. Clame a mim, eu responderei, direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quem aí está sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso e pode dizer eu? E pode dizer glória a Deus e aleluia. Ribiandre flasno o renefia uieneshaicho reonde resnaicho riesnevia. Isaías 65, 24 diz, antes de clamarem eu responderei. Ainda não estão falando e eu os ouvirei. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta se abrirá, pois todo o que pede recebe. Aleluia! O que busca encontre, aquele que bate, a porta será aberta. Deus está destravando e cadeados que estão enferrujados, fechados. Qual é o teu problema nesta noite, diante da grandiosidade do Senhor? Não ande em devassia como anahai, ansta pra façubri entreflar, ribianchui revia, ansiosos, porque o Senhor está dizendo nesta neste momento que Ele está aí trabalhando no teu coração. Ei, refaçui esta entreflácia, esta inderravasnúvia, esneita revassui, talvez você não esteja entendendo é nada, mas Deus te diz nesta noite que eu vou curar a enfermidade. Porque Ele é médico. Ok? E ele vai além da medicina. Glória a Deus. E o Senhor está dizendo para você neste momento, confia no Senhor. Invoca-me e eu te responderei. Jeremias 29, 12 diz, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Invocar significa clamar, significa buscar a presença de Deus. E João 14, 13 ao 14, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. A presença de Deus, ela é muito forte. Não sei se alguém aí que estava com uma dor já foi curado, já sentiu essa cura.
E o Senhor está dizendo para você que você confie nele, porque ele está aqui dizendo para você: não temas. Não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Deus ouve a nossa oração, Deus atende o nosso clamor. As lutas têm sido grandes, têm sido difíceis, mas Deus está dizendo: eu estou nesta batalha. Eu estou nesta luta. Portanto, meu querido, minha querida, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. E que você possa ter a oportunidade de agradecer, porque Deus fará algo grande. Deus fará algo grande. Eu te falo com toda a segurança. Esta live foi uma live assim, em que Deus realmente fez algo grandioso. Eu vou saber de boas notícias. Boa noite e que Deus abençoe.